Olha, vou trazer informações agora, porque a governadora Regina Souza falou da relação dos professores com o governo do estado. Lídia Brito, essa relação foi muito marcante, né, nesse período, sobretudo reta final de governo ali, Wellington Dias, Regina Souza. Isso traz preocupação para a Regina Souza, assim, nesses 2 meses, né, que ela vai ficar aí na função? Ela revela que fica aí com uma frustração, né, deixa o governo com esse sentimento de que não conseguiu, de fato, resolver essa questão, ter um diálogo maior com os profissionais, com os professores, e ela que assumiu, Joelson, no momento em que havia aquela greve, né, o governo teve que recorrer à justiça para que os professores retornassem à sala de aula. Ela participou hoje de uma revisão para o Enem, para os alunos da rede estadual, e falou aí desse desafio de Rafael Fonteles com relação à educação. Vamos acompanhar. A governadora Regina Souza participou da revisão do Pré-ENEM Teresina. Ela destaca o desempenho dos alunos da rede pública estadual que participam do projeto. Nossos alunos estão com a autoestima muito elevada, disputando todos os cursos e passando em primeiro lugar, inclusive em medicina. Então, que é sempre aquele mais excluído, considerado mais difícil. Então, muito feliz de ver que a escola pública do Piauí está fazendo o protagonismo que precisava ter. Nós já somos o 9º em educação, estado em educação, é por conta dessas iniciativas. Nós temos o canal Educação, que é uma grande descoberta, que teve um papel importantíssimo durante a pandemia. Por isso, mesmo na pandemia, nossos alunos foram bem no IDEB e conseguiu conquistar o 9º lugar para o Piauí. O projeto garante a preparação dos alunos da rede pública estadual para o Enem. A nossa ideia hoje é fazer com que o aluno seja protagonista da sua vitória, participando diretamente. Eles já estão acostumados a fazer o Enem Game na plataforma do INEP. E nós trouxemos esse modelo do INEP aqui para a quadra, aqui para a revisão, para que eles possam participar diretamente desses resultados. Regina revela frustração ao deixar o governo sem conseguir melhorar a relação entre o Estado e os professores da rede pública estadual. Para ela, esse será o grande desafio do governador eleito Rafael Fonteles. A minha grande frustração de não poder ter feito, mas eu acho que tem que dar passo nesse rumo também, porque os responsáveis por esse sucesso não pode se negar, não pode se tirar o mérito dos professores e professoras. Após o segundo turno das eleições, o governo começará o processo de transição e o secretário de governo, Antônio Neto, comandará a transição por parte do atual governo. Ele já veio do governo, ele conhece toda a máquina, ele deve ter uma equipe que não conhece, então essa equipe é que vai ter que ir lá para dentro para conhecer, mas não é uma transição de um governo, de um grupo político para outro grupo. Aí sim, essa era uma transição grande, formando grupos, acredito que ele vai ter um grupo, um núcleo do governo dele que vai conhecer a máquina administrativa, como é que ela está, como é que está os resultados, para poder entrar sabendo o que está acontecendo. Regina mostra preocupação com a violência política no país e o futuro da democracia. E cita como principal desafio do ex-presidente Lula a missão de unir o país caso venha a ser eleito presidente da República. Eu acho que a tarefa de quem ganhar a eleição, se o Lula ganhar, nós vamos ter essa responsabilidade, trabalhar pela paz. Lídia, vamos por partes, que ela falou a respeito de algumas questões importantes. Falamos aqui sobre os professores, né? Foi até objeto da pergunta que você fez para o presidente da Assembleia. E a outra é essa indicação de que a transição começa e gira em torno do nome de Antônio Neto. Por parte do governo, né? Do atual governo. Antônio Neto vai conduzir nesse processo de transição, né? Ele já chegou até a falar ontem mesmo aqui no Jornal do Piauí de que tudo indica que vai ser um processo tranquilo, né? Já que é uma continuação e Rafael Fonteles fez por muito tempo parte desse governo de Wellington Dias e que está tendo continuidade com
com Regina Souza, né? Então, Rafael Fonteles, a partir do dia 1º, vai dar a sua cara a essa nova gestão, mas a gente não vai acompanhar aquele processo tenso quando há uma mudança de gestão e o candidato eleito era da oposição ou de outro partido, aí a gente acompanha aquele processo mais tenso, com denúncias. Agora tudo indica que vai ser bem tranquilo, porque todo mundo ali faz parte do mesmo time. Tá aí, ela falou sobre esse assunto e falou também, evidentemente, essa reta final, né, de campanha em direção à decisão que acontece no domingo, né? Hoje, às 19 horas, tem reunião lá no Partido dos Trabalhadores, né? O PT se reúne com outros partidos dessa frente de aliados e vão discutir esses últimos dias até o sábado, na tentativa de fazer o maior número possível de eventos políticos em torno do nome de Lula, não só aqui na capital, mas também no interior do estado. Então, eles estão planejando esse evento final para o sábado, que vai fechar esse processo eleitoral do segundo turno. A governadora Regina Souza tem participado de algumas dessas ações, tem acompanhado essa movimentação dos aliados e ela fala dessa preocupação, né? Os últimos dias têm sido bastante tensos, né? Dias com violência, e ela coloca aí esse grande desafio de Lula, caso ele venha a ser eleito presidente da República, né? Para a Regina, a partir do momento, se essa eleição acontecer, Lula vai ter que chamar todos os lados, sentar para conversar e, por meio do diálogo, tentar pacificar o país, né? Então, ela coloca essa preocupação com o futuro do país e essa missão, segundo ela, Lula terá, caso venha a ser eleito presidente. Outro assunto, Lídia, que também ocupou esses últimos dias o noticiário, por uma questão muito justa, afinal de contas, afeta quase ou muitos eleitores no Piauí, é o do transporte no dia das eleições, né? Há uma preocupação com relação ao caso de Teresina, né? Apesar de já ter o decreto do prefeito Doutor Pessoa, mas há uma preocupação com relação se as empresas de ônibus vão ou não cumprir essa determinação, porque a gente viu o que aconteceu no primeiro turno e a governadora falou aí sobre o papel da prefeitura e diz que a prefeitura tem que atuar no sentido de resolver e coloca como solução os ônibus escolares. Vamos ver o que disse a governadora. Essa é uma questão da prefeitura, né? A gente não entrou nessa negociação porque nós fizemos a negociação com o privado intermunicipal, nós colocamos o nosso transporte escolar lá dentro do município para que a Justiça Eleitoral bote para circular, para levar as pessoas para votar. Então, a nossa parte a gente já fez, esperando que a prefeitura também faça. A prefeitura tem uma frota escolar que ela pode colocar para rodar e carregar as pessoas, se os empresários não quiserem carregar. Em outras palavras, Lídia, a governadora disse que o governo fez a parte dele, prefeitura de Teresina é bom que faça também. Basicamente é isso. E ela coloca aí que a prefeitura tem a capacidade de resolver essa questão, né? Coloca aí a existência da frota dos ônibus escolares que pode ser aí acionada, colocada na rua para garantir esse transporte aos eleitores, né? Já que a gente acompanha esse impasse entre prefeitura e os empresários do setor de transporte. No primeiro turno, não foi cumprida aquela determinação da Justiça de 100% dos ônibus circulando, mas a prefeitura, como disse bem Regina, pode aí buscar outras alternativas para garantir que na capital vai ter transporte para o eleitor. Elivaldo Barbosa, isso tem um custo e a prefeitura vai ter que assumir este custo, assim como o governo vai assumir o transporte daqueles que não forem pagar, né, que tiverem direito à gratuidade, claro, apresentando seu título de eleitor. Tem uma despesa, alguém tem que pagar, né? Não vai se deslocar o transporte, oferecer as condições de transportar as pessoas que precisam se utilizar desse equipamento. Isso tem um custo. Quem vai pagar a conta? É o poder público, até porque, mesmo com os questionamentos que eventualmente possam ser feitos, mas ela tem uma importância muito grande, que é exatamente de permitir, num ambiente democrático, a participação a mais ampla possível da sociedade. A democracia também tem um custo. E foi mais do que oportuna a iniciativa, o aval, oportuno demais o aval do Supremo Tribunal Federal, quando decidiu pelo passe livre que as prefeituras e os governos estaduais adotassem como forma de garantir o eleitor na urna. E você percebe, Joelson, que isso porque vai ajudar um lado em detrimento de outro? Não, nada disso.
Agora mesmo nós mostramos não só os aliados de Lula com apelos fortes, a organização, a Lídia inclusive informou aqui que hoje uma reunião vai exatamente organizar a estrutura para a reta final da campanha e o dia da votação. Agora há pouco nós mostramos o ex-ministro Gilson Machado, que apoia Bolsonaro no segundo turno, fazendo um apelo verbal, veemente até, para a presença do eleitor no dia da votação, a presença da sessão eleitoral. Então, a presença, além de, independente de beneficiar um lado ou outro, ele, acima de tudo, fortalece a democracia no país.